Boa noite, família, boa noite, povo de Deus, irmãs e irmãs. Graças a Deus, bênção, bênção, muita gratidão. Estamos aqui juntos, né, na nossa viração do dia. Muito bom. Hoje, com um pouquinho mais de normalidade, graças a Deus. Tempo maravilhoso. Muito bom poder compartilhar, repartir, né, desfrutar dessa mesa aí. E ontem tivemos para quem está chegando aí agora e ficou meio confuso aí, foi lá, não encontrou a gravação, porque muitos irmãos, às vezes, irmãs não conseguem participar no horário, sempre vão lá procurar depois o que ficou salvo, não encontraram ontem, e é porque ontem a gente teve algumas excepcionalidades em termos de horário, bateria, enfim. Quando a gente finalmente conseguiu fazer, já era bem adiantada a hora, era mais ou menos 18 horas e 50 minutos. Depois não conseguimos salvar o que ficou compartilhado ontem, mas hoje mais cedo a gente repartiu aí com a família aí aquilo que a gente tinha compartilhado ontem e está salvo. Está lá, depois com calma, você pode ir lá e receber daquilo que Deus tem colocado aí no nosso coração, tá bom? Graças a Deus, bênção demais, a gente está aqui, compartilhei, né, na outra live e agora nessa quero repartir com os irmãos que graças a Deus, a gente louva a Deus pela voluntariedade, pelo empenho, pela prontidão dos irmãos, muita gente respondendo aí ao apelo de Manaus. Eu estava agora há pouco conversando com o Diogo e a gente, se não alcançamos ainda, talvez a gente já tenha até ultrapassado aquilo que é o nosso valor que a gente tinha colocado como propósito, que era 50 mil reais. A gente está enviando esse recurso lá para compra de alimentos, especialmente para a população ribeirinha mais empobrecida lá, com grandes desafios em Manaus. Então não é só o problema lá do Covid, não é só o problema do oxigênio, mas existe um problema lá decorrente de tudo que aconteceu. Não é isso mesmo, Laurinha? Então tá aí a resposta pronta demais e o pessoal muito empenhado. E ô Laurinha, se eu abrir um espaço aqui 2 minutinhos, será que você está pronta aí? Eu já te avisei, ou então você entra no final. Acho que você podia se organizar, né? Porque às vezes precisa dar aí uma preparadinha. Se você puder ficar aí até o final, quem sabe você não entra aí nos minutos finais, eu te chamo se você estiver por aí ainda, e você repartir um pouco, né? Você que faz parte do conselho aí, que coordena também essa mobilização aí, Missão Amazonas. Tá bom? Continuamos em oração. Empenhados aí com os irmãos que estão em situação grave e precisando mesmo assim os familiares, né, que a gente continue em oração para que Deus traga paz ao coração das famílias. Alguém já respondeu aí, no final é melhor, né, Lara? E então assim a gente orar mesmo pelas famílias, o pessoal lá de Manaus, nosso querido pastor Zé João, também lá em Uberlândia. Nós temos lá famílias de pastores que estão enfrentando lutas aí nessa área, e isso afeta todo mundo, porque muitas vezes é o casal todo que está com problema, como é o caso aí do Fernando e da Flávia. A Flavinha está sempre com a gente, o Fernando também. Então a gente quer estar orando por esses irmãos, tá bom? Vamos ter uma palavra de oração e seguimos aí na nossa série essa semana, desde a semana passada, uma série aí celebrando os nossos 35 anos de caminhada, né? Eu e a Lana aqui repartindo pão entre nós e com a família, uma mesa bendita mesmo. Então a gente quer repartir. Tem sido uma semana bem testemunhal, né? A semana passada foi assim, essa semana também. A gente está aqui dando testemunho de algumas coisas que têm sido assim, muito marcantes na nossa caminhada, dentro da nossa relação, e que foram essenciais, são essenciais naquilo que é
a nossa caminhada juntos, o êxito disso, tá bom? Pai, muito obrigado pelo teu amor, clamamos mesmo assim, nós declaramos, nós professamos, nós confessamos a tua misericórdia renovada sobre nós, o teu povo. Somos a tua família, não somos órfãos. O Senhor nos adotou, o Senhor nos acolheu em Cristo Jesus e nos fez seu povo, o povo do seu pastoreio. E todas as coisas que nos dizem respeito serão levadas a bom termo. Nenhum dos planos do Senhor a nosso respeito pode ser frustrado. Então é isso que nós declaramos sobre todas as famílias que nesse momento estão sofrendo em angústia, em dor, ó Deus, diante da perplexidade de tudo que está acontecendo. Que eles sejam guardados, sustentados, amparados na promessa da tua paz. Nesse mundo nós teremos aflições, mas o Senhor deixou para nós a tua paz, no nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, aqui em 1 Coríntios 14, Paulo falando, a gente até já meditou um pouco sobre isso, né, lá sobre o princípio da profecia, e compartilhar um pouco sobre isso, mas eu queria chamar de volta a isso numa condição assim bem prática, de algo assim decisivo na nossa relação e no enfrentamento das tensões próprias de um relacionamento. Relacionamento conjugal, relacionamento de amizade, relacionamento de trabalho, enfim. A nossa caminhada em comunhão com outras pessoas. Algo que precisa ficar claro na nossa vida. E aí Paulo diz assim, ó, aqui, ele falando aqui, 1 Coríntios 14, então ele diz assim, ó, a partir do verso 19, contudo, na igreja, e aí ele está falando o quê? Na família, contudo, nas nossas relações. Então vamos pegar o que Paulo está dizendo e vamos aplicar isso nas nossas relações, as relações basais, as relações fundamentais, as relações que dão sustentação. Então naquilo que é a nossa relação de família, nossa relação de intimidade, conhecimento, naquilo que tem que ficar assim bem acertado entre nós. Então ele diz assim, na igreja, prefiro falar 5 palavras com meu entendimento para instruir os outros do que falar 10.000 palavras numa língua que ninguém entende. Prefiro falar 5 palavras. 5 palavras no meu entendimento para edificar as pessoas do que ter um vocabulário e ser capaz assim, de uma verborreia, de uma argumentação, de uma erudição e falar muitas coisas que não fazem sentido algum para ninguém. E aí ele diz assim, na lei está escrito, falarei esse povo meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem um sinal, não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, sim para os que creem. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de alguém não instruído entrar, e eles vão achar que está todo mundo louco. Porém, se todos profetizarem, ou seja, se você falar algo que seja entendível, que seja compreensível, algo que faça sentido, ele diz assim, qualquer indouto, qualquer pessoa não instruída que entrar, ele será convencido, ele será transformado. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio deles, de vocês. Olha, o que eu quero compartilhar com vocês aqui, que é uma receita, é um testemunho, né? Sem de receita é muito relativo, mas é um testemunho simples. Na nossa relação aqui em casa, a gente pactuou. Um pacto, uma aliança, um compromisso.
de conversar entre a gente numa linguagem que a gente compreende. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que muitas vezes, amados, em certas situações aqui no nosso relacionamento, às vezes quando você está ali apertado, cheio de culpa, ansioso, se sentindo impotente, não sabe o que fazer, envergonhado, a coisa não deu certo, expectativa frustrada, sabe aquela hora do aperto e que você se sente acuado, um misto de culpa, de fragilidade, de impotência, um punhado de coisa. A gente às vezes começa a falar uma língua estranha, entendeu? A gente começa a falar uma coisa que não faz sentido. Não faz sentido nem para a gente e nem para quem está escutando. Então nós assumimos um pacto de ajuda mútua. Que toda vez que a gente percebesse que o outro entrou por uma língua estranha, por um idioma, por um vocabulário que não significa, que não é verdade na nossa relação, nós tínhamos o compromisso de simplesmente dizer para o outro: agora fala o que você está falando aí numa língua que a gente entende. Fala o que você está querendo falar agora no nosso idioma. Porque essa língua que você está falando, aqui a gente não traduz. Nós não temos tradução para o que você está dizendo. A gente não conjuga esses verbos. A gente não significa esses substantivos. E a gente não aplica esses adjetivos. Então, os substantivos que você está usando, os adjetivos que você está usando e os verbos que você está conjugando, eles não fazem sentido na nossa relação. Quantas vezes, amados? Quantas vezes a gente conseguiu enfrentar situações dificílimas simplesmente ajudando um ao outro a voltar para uma língua que a gente fala? Quantas vezes a gente está fugindo da nossa responsabilidade? A gente está negando, né? A gente está evitando certas coisas, e para isso a gente usa uma linguagem, a gente usa um idioma que o outro não entende e que na verdade não faz sentido nem para a gente. Então tem certas palavras aqui em casa que elas não têm tradução. Divórcio com cara não tem tradução. A gente não sabe que idioma é esse. A gente nem... Então qualquer conversa que tiver divórcio, separação, ou outra coisa desse tipo, isso não está no nosso... não está no escopo do nosso vocabulário. Não tem tradução para essas palavras, não tem significado. Isso não é uma negação, não. A gente sabe muito bem o que elas significam em outras línguas, mas não é o nosso idioma. Não é a língua que a gente fala, não é a língua que a gente ensina. Então, as palavras, elas vão ganhando sentido dentro das suas culturas. Então, as culturas vão significando as palavras. Por isso que às vezes é muito difícil você conversar lá com o britânico, porque você fala para ele manga, pode ser manga fruta, pode ser manga de camisa, pode ser manga d'água, pode ser um punhado de coisa. Então, qual é o significado que algumas palavras têm para você? E que tipo de idioma você convencionou nas suas relações? Porque se você não convencionar uma língua e que ela faça sentido para ambos, às vezes a gente vai estar falando de coisas que na verdade não fazem sentido nem para a gente e muito menos para as pessoas que nós estamos tentando convencer.
E às vezes a gente economizaria muito desgaste, a gente economizaria muito estresse e até sofrimento, simplesmente pedindo para o outro: agora diz aí o que você está querendo dizer numa língua que eu entenda. E nós estivéssemos empenhados em falar com o outro numa língua que ele também entende. E aí é o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que, apesar de ele falar muito mais línguas do que a maioria das pessoas, ele decidiu. Então você está vendo que alguém fala: ah, mas isso é uma negação, Paulo. Isso é uma negação. Você falar que não conjuga o verbo divorciar, então você não sabe o que significa? Eu sei. Eu sei o que significa divorciar. Aliás, eu lido com as implicações do divórcio muito mais do que muita gente imagina. Estou sempre lidando com isso. E continua sem fazer o quê? Apesar de eu entender exatamente o que significa divórcio, continua não fazendo sentido para a minha vida. Eu não encontro tradução para isso na minha vida. E nem quero encontrar. Porque eu decidi. Então, amados, a língua com a qual a gente vai se comunicar, ela tem que ser decidida. Ela tem que ser um ato de vontade. Ela tem que ser convencionada. Nós temos que fazer uma convenção. Nós temos que convencionar que língua nós vamos usar para a gente poder transmitir um para o outro aquilo que de fato a gente acredita e é aquilo que nos traduz. Então tem certas palavras que eu entendo que ela pode significar na vida de muita gente, mas elas não se aplicam àquilo que eu decidi como tradução da minha própria vida. Então, você acha que Deus não entende o diabo? Ou você acha que Deus não entende o que o diabo está falando? Você acha que Jesus não entendia o que o diabo estava falando quando o diabo veio tentá-lo? No entanto, toda vez que o diabo insistia, Jesus respondia: mas essa não é a língua que eu falo. E aí Jesus obrigava o diabo a escutar a língua que ele fala, para ele não ficar ali tentando encontrar tradução para uma coisa que pode ser até ter entendimento, mas que não tem tradução na sua vida. Então, Paulo está dizendo aqui, ó, porque eu decidi. Eu decidi. Eu disse assim, ó, eu preferi, eu tomei uma decisão. Na minha vida, eu preferi falar aquilo que vai fazer sentido. Então, Paulo, deixa Deus ministrar o nosso coração. É como se Paulo pegasse um vocabulário. Deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, para você poder assimilar isso como palavra de vida. Paulo falou assim: eu vou pegar o meu dicionário. Paulo tinha um dicionário de 10.000 palavras. Imagina, grosso modo. Ele tem um dicionário de 10.000 palavras. Ele diz assim: eu vou pegar desse dicionário e vou identificar 5 palavras. Então Paulo está desconsiderando 9.995 palavras. De um dicionário de 10.000, ele vai pegar 9.995.
E ele disse: eu não vou usar essas 9.095. Eu vou me concentrar em 5 palavras que vão conseguir traduzir aquilo que eu tenho para comunicar com as pessoas. Glória a Deus, amados. E às vezes a gente se fere, a gente se machuca demais, a gente se agride, a gente violenta demais com palavras, né? E palavras que não fazem sentido. Então, quantas vezes a Lana me abençoou e eu pude abençoar a vida dela simplesmente lembrando para o outro. Quantas vezes a Lana teve que me interromper e dizer: Paulo Júnior, bem, agora fala isso numa língua que eu entendo. Porque até agora que você falou aí não é no meu idioma, eu não estou conseguindo traduzir o que você está falando. Quantas vezes eu tive que falar para a Lana, falar assim: tá bom, é essa língua que você está falando? Não é a língua que a gente fala aqui em casa. Eu quero te dar o nosso testemunho. Quantas vezes eu machuquei a Lana desnecessariamente, argumentando com ela numa língua que ela não fala. Então vamos entrar aqui agora com a Laurinha e a Cores compartilhando sobre isso. Ela mandou a solicitação. Aí, Laurinha. Já me colocou ao vivo? Você mandou a solicitação, depois eu tenho que... Ai. Foi suficiente o prazo aí de 20 minutos? Foi, né? Mais do que suficiente. Foi, consegui, Paulo Júnior. Sim, você conhece mulher como ninguém, né? Esse tanto de filha que Claro, você criou. aqui em casa, pelo Então, amor de Deus, né? Aqui em casa, 5. não, fora Direto, as adotadas, né? fora as agregadas aí, né, Laura? Graças a Deus. Laura, Benção. conta pra gente, assim, primeiro, o que está sendo o seu coração, esse testemunho das pessoas, esse empenho. Você que estava lá no Amazonas, está lá participando diretamente com a igreja, Diogo, Branquinho, o Hugo, a Bebel estava lá junto, tão empenhada. E aí? Benção. Então, só para já atualizar primeiro os dados, acabei de falar aqui com o Diogo, a gente já está aí já passamos os 50 mil, estamos 58.688. É uma bênção, a gente está assim com o coração extremamente feliz. Ela está lá em contato com o pessoal da Igreja Presbiteriana, nossos irmãos. Eles estão assim, sem palavras. Ela chorou no telefone, assim, o coração deles está muito apurado, porque lá muita gente está com Covid dentro da congregação, muito irmão nosso, muito pastor nosso, e nas comunidades, além do problema, obviamente, do oxigênio, muita gente está com Covid. Então, a gente está aí com um problema tanto em relação à produção de alimentos deles, que muitos pescam, então está na época de chuva, eles não estão conseguindo pescar, não estão conseguindo produzir o próprio alimento, e os barcos não estão passando, como a gente sabe. Mas a gente está em contato lá com o Ender e com a Fran, que também são irmãos nossos lá da Terra Preta. A gente sentiu no nosso coração da gente ir, pastor. Você já sabe disso aí, então a gente está mais que disposto a estar junto, não só como corpo físico, emocional ali, mas a gente quer, de fato, incentivo, falar, ó, a gente vai, a gente quer estar junto nessa, colocar, obviamente, num risco seguro aí, a gente vai tomar todas as precauções, mas o nosso coração aqui como família entendeu que a gente quer estar lá na mão de obra mesmo e no batente. É Bom, muito então a gente difícil. tá trazendo aí para o grupo uma notícia em primeira mão, né? Porque isso estava sendo acertado aí, e agora a gente pode confirmar. É que mais do que simplesmente mandar o recurso, mais do que simplesmente estar junto com os irmãos lá, em oração, em compromisso, o pessoal daqui que está mais diretamente envolvido, isso é uma relação de amizade de mais de 30 anos, então, assim, são várias gerações. O próprio grupo que está coordenando isso sentiu, né, direção de Deus, de além de enviar o recurso que já está sendo transferido para lá, para que eles antecipem os processos,
Tá indo para lá um grupo, acho que de 4 pessoas, não é isso lá? E isso, estamos decidindo os outros dois, mas Um o é pessoal você, de. Um sou eu, o Adelardo, de Floripa, a Kellen, que é a nossa irmã aqui também de Goiânia, e provavelmente um outro homem aqui de Goiânia vai com a gente. Estamos nessa maravilha. decisão. Porque vocês se entenderam de Deus que querem fazer isso também com esse calor, com esse empenho, com essa presença, logicamente que tomando todos os cuidados, né, que precisam ser tomados, mas até Com também com certeza. forma de testemunhar esse compromisso, esse empenho, para que não seja só Com transferência, certeza. mas que a gente possa cruzar a ponte. Eu falei com o Diogo, assim, faz um tempo que já estava no meu coração pesaroso por não estar em missão física, a gente já ia. E o Diogo comentou comigo assim, levemente, a gente estava pensando em ir, mas assim, né? E eu, não, você não tá falando sério. Sério? Eu falei, Diogo, eu pensei que eu ia mencionar isso e eu achava que eu sou louca, assim, não é possível, você tá no meio de um Amém. furacão. Eu falei, Diogo, tava no meu coração. Ele não tô acreditando, minha irmã. Eu falei, não. Deus é Amém. muito detalhista e pontual. E assim, Paulo, de novo, eu vi o testemunho deles ali, o quão felizes eles ficaram a gente ir presencialmente já é assim, é uma família recebendo os outros de braço aberto. Maravilha. Ó, então a gente quer orar, abençoar todos vocês, esse empenho, Amém. agradecer muito a Deus, todo o pessoal. A resposta foi muito rápida, né, Laurinha? A gente começou a Muito, falar sobre isso já na sexta-feira, depois do horário já do fechamento do banco. Na segunda-feira a gente já viu lá que muitas contribuições já tinham entrado. Hoje é muita. terça-feira, ou seja, a gente começou a falar na sexta tarde, hoje é terça-feira e a gente já ultrapassou aquilo que seria. Tenho certeza que até vocês chegarem lá vai ter mais recursos, mais pessoas também vão contribuir. Amém. E que tem tudo a ver com o que a gente está compartilhando aqui hoje, né, Laura? Não É isso adianta aí. falar 10.000 palavras que as pessoas não entendam, não adianta ficar aí um discurso, né, bem elaborado. Tá aí. Essa é a língua que a gente fala, são É 5 essa. palavras que as pessoas vão entender. Isso resolve muita bronca, viu, minha filha? Aprende aí na sua vida. Você é uma pessoa forte. A Laura é uma pessoa forte, determinada. Nunca deixa dúvida do que ela está sentindo ou pensando. Mas tome essa decisão. Se você tiver que Amém. arrancar metade do dicionário e jogar ele fora, fique só com as palavras que realmente traduzem você. Amém. Amém? Se você falar assim, Amém. gente, mas o vocabulário dessa menina é tão limitado, mas que ele seja limitado e rico, para que ele não seja Amém. vasto e pobre. Amém? Que cada Amém. palavra que Amém. sair da sua boca faça todo sentido na vida daqueles que a Amém. ouvem. Amém? É isso que a Amém. gente quer. Então, isso vai resolver muita bronca na nossa vida. E quando você estiver lá com o seu amado e que ele começar a falar um trem que você não está entendendo, você não tenta entender, não. Você só pede para ele, escuta, dá para você traduzir isso aí numa língua que a gente fala, porque essa aí a gente não fala. Amém? Graças a Deus. Queria aproveitar e já Amém. orar pelo seu envio aí, de todo mundo que vai aí, Amém, o tio. pessoal que Amém. Deus e agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, obrigado, obrigado pelo coração da família, o coração dos irmãos. E que, ó Deus, eles sejam guardados de todo o mal, protegidos Amém. na sua entrada e na sua saída. Nenhuma arma forjada contra eles há de prevalecer. E Amém. que essas palavras ditas de maneira tão direta, tão objetiva e tão simples possam ecoar em virtude e graça no coração daqueles que a ouvem. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, que o Senhor possa multiplicar a sementeira de todos aqueles que tão imediatamente se dispuseram a repartir. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do seu Filho e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e sempre. Amém. Amém. Benção, Amém. Marinha. Muito bom Amém. ter Bênção, você tio. aí. Forte abraço. Fica na paz Amém. aí. Tchau.